tempo de grandes glórias para o Futebol Clube do Porto a nível internacional, começando desde logo com uma grande conquista, a primeira grande conquista a nível europeu. E estamos mesmo ao lado desta taça, conquistada em Viena, a Taça dos Campeões Europeus. Que recorda dessa altura? Eu recordo tudo. A nossa chegada ao Porto, já de madrugada, foi realmente uma vitória que entusiasmou toda a gente e que pôs o mundo do futebol de boca aberta, porque o Bayern era uma das grandes potências do futebol europeu, era e é, e nós conseguimos, contra todas as expectativas, vencê-la e vencê-la de uma forma categórica e sem qualquer dúvida. E o que é que foi para si, 3 anos depois de uma derrota que foi tão significativa, conseguir chegar a este troféu? Eu acho que nessa altura senti que realmente estava atingido um objetivo que, não sendo conhecido por muita gente, era por pouca, mas que era um objetivo que eu tinha, que era que o Futebol do Porto vencesse uma prova europeia. E eu senti realmente, curiosamente naquela altura, senti que pronto, agora já não tem mais nada para fazer, está feito, e cheguei a pensar que ia terminar as minhas presidências. O que é que o convenceu do contrário? Eu cheguei até poucas pessoas se lembrarão, algum jantar na Póvoa de Varzim, de homenagem ao Futebol do Porto, que teve a equipa, que teve até presença do professor Cavaco Silva, que era o primeiro-ministro na altura, e eu cheguei a anunciar que, terminado o meu mandato, que eu não continuaria. E lembro-me que ele até me disse que depois, quando eu me sentei ao lado dele, ele disse: bem, realmente é uma decisão inteligente, porque depois de ganhar isto já não vai poder repetir. Depois de pensar maduramente, depois de refletir nos interesses do clube, nas possibilidades que tinha ou não tinha de continuar à frente do Futebol Clube do Porto, como presidente da direção, em que decidi conscientemente, no interesse do clube, porque entendo que o clube não pode parar, não me candidatar à presidência do Futebol Clube do Porto, eu queria deixar aqui a minha promessa solene de que, com a minha direção, com o Sr. Presidente da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, com todas as forças vivas do Futebol Clube do Porto, irei ajudar a encontrar de certeza absoluta uma solução melhor para o Futebol Clube do Porto. Só que depois aquilo criou também uma grande obrigação ao clube, e na altura que se falava que havia possíveis candidatos, não apareceu realmente ninguém que quis assumir, porque acharam que era uma responsabilidade muito grande, que não era o momento próprio para assumir a presidência depois deste feito que as pessoas julgavam, a maior parte julgavam que tinha sido um facto isolado na história do Porto. Felizmente não foi. Mas não foi isso que aconteceu, e um líder com a fibra que Pinto da Costa sempre demonstrou conseguiu ir mais longe no mesmo ano. E estamos mesmo aqui ao lado de uma outra conquista muito importante, foi. A conquista de Tóquio. Podemos passar um bocadinho mais para este lado. E esta conquista foi também particularmente importante porque houve condições adversas, digamos assim, climatéricas, que quase fizeram alterar as coisas nesta taça intercontinental. Quer contar o que é que aconteceu? Depois de vencermos em Viena, em 27 de maio, houve várias coisas aconteceram. Houve a saída do Futre, que tinha sido uma pedra fundamental na nossa vitória e na nossa carreira. Houve a saída do Artur Jorge, que foi para a Matra Racing de Paris, e a entrada do Tomislav Ivic, que infelizmente também não está connosco já. E tínhamos uma expectativa muito grande, uma curiosidade em ver como é que a equipa ia reagir com as alterações e com o novo técnico, porque era a prova dos 9, digamos assim. E aconteceu que nós chegamos lá com bom tempo, e quando acordamos no dia do jogo, o jogo ia ser ao meio-dia, estava
tudo coberto de neve, completamente, não se podia abrir as janelas, estava tudo coberto de neve, e a primeira ideia geral foi que não vai haver jogo. Não haveria condições para Não haveria jogar. condições, mas eu estava com uma convicção tremenda de que íamos ganhar. Tremendo, não sei porquê, eu tinha a certeza, aquelas convicções que nós temos, que às vezes falham, mas naquele dia eu sentia, não sei se era também por ser dia 13, que é um dia que eu gosto muito, era o dia 13 e eu estava com uma ideia. Quando chegamos à reunião ao estádio, na véspera tínhamos tido um jantar muito agradável com os dirigentes do Peñarol, e o presidente do Peñarol, a primeira coisa que me disse: presidente, não há jogo. E eu disse: não há jogo, isso o árbitro é que tem que decidir. E o que é que fez? E ele disse: não há jogo, não há condições, os meus jogadores não podem jogar. E senti que eles estavam apavorados com medo de ter de jogar. E eu tinha aquela convicção, falei com alguns jogadores e perguntei como é o guarda-redes, Tomou que pulso à equipa, no fundo. fundamental, tomei pulso e senti que eles não estavam com medo da neve, queriam era jogar e também estavam convictos. E eu disse: nós vamos ganhar, que eles estão apavorados. E depois deu-se uma particularidade, que o regulamento dizia que para adiar o jogo tinham que os dois clubes estar de acordo. Se não estivessem de acordo, era o árbitro que decidia se havia jogo ou não. Eles pressionaram muito, eu perguntei ao Tomislav Ivic: mister, como é, vamos jogar? E ele disse: o presidente decide. E eu disse: Está decidido. Se por mim vamos jogar, que vamos ganhar. E ele disse: vamos ganhar. Pronto, e fomos jogadores todos convictos. Quando chegou a altura de começar o jogo, o presidente do Peñarol disse que não queriam jogar. E eu disse que queríamos jogar, e então era o árbitro, era um senhor austríaco, Franz Bohrer, que tinha que decidir. E ele estava mesmo indeciso, e eu disse-lhe, mas eu sabia que ele terminava a carreira no dia 31 de dezembro desse ano. E fez-lhe pressão? Não, eu só lhe disse ao Sr. Bohrer: se o senhor não fizer jogo, você vai acabar a carreira, porque o jogo fica para março e já não arbitra, porque o senhor já não é árbitro. Você vai acabar a carreira sem um facto destes importante. Se começa o jogo, nem que o jogo não acabe, se o senhor não aguentar, ou se houver impossibilidade de continuar, o senhor pelo menos fica na sua história que apitou o Intercontinental, que é o Campeonato do Mundo de Clubes. E ele disse: sim, compreendeu, disse: Então eu disse que ia tentar, e foi para dentro. Curiosamente, ele, que era magrinho, era assim, franzino, tanto quanto baste, aguentou perfeitamente o jogo, ainda teve prolongamento, ele aguentou, e no final deu-me um abraço e disse: eu tinha razão, assim, isto é o jogo mais importante da minha carreira. Curiosamente, passado uns anos, ele veio aqui ao Porto, a um jogo da UEFA, como delegado da UEFA. E então acabou tudo por ser favorável para o árbitro e, neste caso, para o Futebol do Porto, que foi uma grande festa na Ásia. É o único clube português que tem este troféu. E para si foi também, mais uma vez, um grande marco na presidência. Foi importante para mim, era uma coisa impensável para todos. Eu acho que para todos os esportistas, antes disto acontecer, era impensável. Se fosse dizer que, quando eu disse que queria estar numa final europeia, disseram que eu não devia ter dito aquilo, que era impossível. Agora, se eu fosse dizer que queria ganhar uma Intercontinental, diziam que eu estava maluco. Foi assim um ano histórico para o futebol. Foi um ano muito importante. Foi frente ao Ajax que o Futebol Clube do Porto conquistou a Supertaça Europeia. E esse feito, depois de 2 jogos e 2 vitórias, foi conseguido no velhinho Estádio das Antas. Uma grande festa para o Futebol Clube do Porto. Foi, de facto, foi a cereja no topo do bolo. Nós tínhamos, surpreendentemente, para muitos, conquistado esses 2 troféus, e depois havia Supertaça Europeia. Nós tínhamos sido campeões europeus, o Ajax tinha ganho a Taça das Taças,
e foram 2 jogos fantásticos. Nós em Amsterdã ganhamos 1-0 com o golo do Rui Barros, que ficou na história, que fintou toda a gente com a sua velocidade estonteante, e vencemos 1-0. Tanto lá como depois repetimos esse êxito com o golo do António Sousa, curiosamente também no dia 13 de janeiro de 88, e foi de facto o corolário de uma época inesquecível, com a conquista dos 3 troféus europeus. Esse foi, por isso, um período muito importante para que o seu trabalho enquanto Presidente se prolongasse também no tempo. Sentiu mais confiança nessa altura de quem girava em torno da sua liderança? Não, eu senti sempre confiança e tive sempre apoio de muita gente, sem o qual não é possível, ninguém faz nada sozinho. Naturalmente que tinha sempre, e tive e tenho, o apoio das pessoas que colaboram comigo, que são geração atrás de geração, são pessoas sempre muito importantes para mim e para a vida do clube. Agora, de facto, estávamos numa época tão boa que seria uma pena se não fechávamos com o 3º troféu. Conseguimos, e foi muito importante e muito justo, toda a gente reconheceu que era, e essa exibição do Rui Barros em Amsterdão valeu-lhe uma transferência que para o Futebol do Porto na altura foi importante e que levou o Rui Barros para a primeira fila das estrelas de futebol europeu, levou à Juventus. E como é que foi essa venda, o processo dessa venda? Tem uma história curiosa. A Juventus tinha ido a Amsterdã para ver o Madjer, e o Madjer nem jogou o Rui Barros, e eles ficaram tão encantados que contactaram-nos através do Luciano D'Onofrio para adquirirem o Rui Barros, e foi tudo muito rápido, tudo muito surpreendente. E eu lembro-me que falei ao Rui Barros e disse ao Rui Barros: queres ir para a Juventus? Ele julgou que eu estava a brincar, depois disse-lhe que era a sério, e há um episódio que ele de manhã havia treino, e ele foi ao treino ao balneário buscar as botas e disse aos colegas que vou para os Juventus. Todos se riram muito, acharam muita piada, pensaram que ele estava a brincar, mas ninguém acreditou. E de facto foi uma realidade, e fez uma carreira bonita na Juventus e depois ainda noutros clubes para que foi jogar, no Marselha e noutros, e para voltar depois ao Futebol do Porto e ser campeão. Como é que é ver tantas pessoas que são tão importantes para o clube entrar, sair e o Presidente ficar durante tanto tempo? Como é que se gera essas emoções? Quando os jogadores, qualquer jogador que entra, há sempre uma expectativa grande e uma felicidade, porque pensamos sempre que é alguém que nos vem ajudar a ser melhores. Normalmente temos conseguido que isso aconteça, às vezes não acontece por factos, muitas vezes extra-futebol. Quando saem, eu tenho sempre muita pena, normalmente, mais nuns do que noutros, é certo, mas são jogadores, por exemplo, esse sair o Rui Barros para mim custou muito. Agora, são atos de gestão que são necessários, que temos que tomar as decisões, mas particularmente há jogadores que me custou muito. E que ficam para sempre ligados a si e ao clube. Sim, a mim e ao clube tenho sempre uma boa ligação com todos, e a partir do momento em que saem, o que eu lhes desejo é as maiores felicidades nos clubes para onde vão, que ganhem todos os jogos, menos ao Futebol do Porto, mas acompanho a carreira deles e tenho contacto com a maioria desses jogadores que saíram do Futebol do Porto. Foi um ano especial por causa da inauguração dos Dragões de Lisboa. O que é que simbolizou este momento para si enquanto Presidente e, obviamente, para o símbolo Futebol Clube do Porto? Foi um facto importante, é que eu pus muito de mim nesse assunto,
porque era uma aspiração dos portistas de Lisboa. Na altura era uma pessoa muito importante na organização, o Sr. Ribeiro Magalhães, que foi vice-presidente do Futebol do Porto e esteve à frente também da delegação de Lisboa. Era um sonho antigo ter uma casa, mas que fosse propriedade do Futebol Clube do Porto. E conseguimos aquele andar, aquele piso em que estamos ainda hoje, comprá-lo. Portanto, aquilo não é alugado, é do Futebol Clube do Porto. Portanto, foi o concretizar de um sonho antigo, não só meu, mas sobretudo das pessoas de Lisboa, dos portistas de Lisboa, que queriam ter uma casa própria. Esse momento foi muito importante e eu considero que Lisboa é a nossa delegação, um dos nossos dragões de Lisboa, e eu vejo não como uma simples casa, como uma simples delegação. Eu vejo aquilo como uma embaixada do Futebol Clube do Porto em Lisboa. Tem um significado especial, mas ali é a presença do Porto em Lisboa. Quem entra em Lisboa tem que levar com aquilo, com aquele nome do Futebol Clube do Porto, com os títulos do Futebol Clube do Porto, e felizmente temos tido à frente dessa embaixada gente capaz que mantém bem viva a chama do Futebol Clube do Porto. E eu tenho um carinho também muito especial por essa embaixada e por todas as casas que tivemos, porque, curiosamente, a primeira casa do Futebol Clube do Porto que existiu em Lisboa foi na gerência do Sr. Afonso Pinto Magalhães como presidente. E eu era então diretor das atividades amadoras e tive a oportunidade e a felicidade de o acompanhar nessa inauguração. Portanto, sinto-me ligado realmente às casas do Futebol Clube do Porto, à embaixada de Futebol Clube do Porto desde o primeiro dia, e aproveito até esta oportunidade para homenagear sentidamente todos os que desde então, em períodos mais fáceis, períodos mais difíceis, mas mantiveram sempre o nome do Futebol Clube do Porto bem alto, com muita honra, com muita dignidade, e sempre presentes em todos os momentos importantes do Futebol Clube do Porto. Isso ajudou também, de certa maneira, a mostrar que o Futebol Clube do Porto não é apenas, não se cinge a massa associativa à cidade do Porto, está muito para além disso. Com essa presença em Lisboa foi também importante nesse sentido para a afirmação e para o alargamento dos adeptos. Foi importante e nós, felizmente, temos delegações e casas desde o Alto Minho até ao Algarve e nas ilhas. Portanto, o Futebol do Porto está sendo um clube universal, é um clube que está com uma dimensão que toca e preenche todos os pontos do país. Naturalmente que temos muita honra nas nossas origens. E uma identidade regional que temos uma identidade assumida, que não queremos perder nunca, porque sabemos e temos a noção, e muitas das pessoas que nos atacam é porque também têm essa noção. Temos a convicção de que o Futebol do Porto é muito importante para a afirmação do Norte e para que o Norte não seja realmente subalternizado, como é constantemente em todas as situações, seja do que for. Portanto, orgulhamos-nos muito das nossas casas, das nossas delegações e da nossa embaixada em Lisboa. Aproveito para lhe perguntar se se sente também um embaixador do Norte. Não, isso não. Sinto-me presidente do Futebol do Porto e o Futebol do Porto já é tão grande, que tem que ter embaixadores próprios em cada sítio. Eu sou só o presidente do Futebol do Porto, com muita honra e muito orgulho, há 39 anos, que é um recorde do mundo. Ainda agora me diziam, recentemente na viagem que fiz a Turim, fiquei espantado porque o presidente da Juventus sabia quantos anos eu tinha de presidente, perguntou-me quantos títulos eu tinha, eu disse-lhe que não sabia, e ele sabia, portanto fico realmente às vezes admirado. Ainda agora comentava com o Sérgio Conceição, da recente ida a Sevilha, que era impensável, quando em 2003 vencemos a Taça UEFA,
nessa cidade espanhola, era impensável pensar que 18 anos depois eu estaria lá novamente como presidente do Futebol do Porto. Mas é assim, é o destino, como já dissemos, é a ironia do destino. É assim, olha. E é um colecionador de ironias do destino. Está bem. O Futebol Clube do Porto conquista mais um campeonato de futebol 1990. O que foi esta conquista e o que é que ela representou nesta fase para si enquanto presidente? Representou muito, como representa sempre a conquista de qualquer campeonato. Mas esse, para mim, tinha um significado especial. Qual era? Porque o Artur Jorge tinha sido campeão europeu, tinha saído para o Matra Racing e tinha regressado ao Futebol Clube do Porto. Portanto, para mim era muito importante vencer esse campeonato para que se visse que o Artur Jorge não tinha ganho por acaso, não tinha ganho porque tinha na altura o Futre e o Madzer, mas porque tinha uma grande capacidade, uma grande competência, como disse. Ou seja, foi um coroar da carreira do Artur Jorge no Futebol Clube do Porto. Foi, digamos, se alguém tinha alguma dúvida sobre a sua grande capacidade e sua grande liderança, com aquela equipa ser campeão, fomos campeões ainda num jogo com o Setúbal, ganhamos 1-0, umas jornadas antes do fim do campeonato, portanto ganhamos folgadamente. E depois houve um outro nome que se associou ao plantel do Futebol Clube do Porto, Aloísio. Era o início também de uma caminhada importante. Sim, o Aloísio foi um jogador marcante no Futebol Clube do Porto. Não é por acaso que ele está no museu naquela equipa eleita pelos sócios como a melhor equipa de sempre do Futebol Clube do Porto. Jogou 10 ou 11 anos sempre como titular, com uma regularidade fantástica. Um jogador da equipa de grande eficiência. E ele estava no Barcelona e um empresário, meu amigo, que felizmente ainda é vivo e está bem, de saúde, que era o Zé Maria Minguelha, tinha-me falado no Aloísio e tinha-me dito que o Porto, que ele encaixava, ele sabia muito de futebol, e achava, dizia ele, que encaixava bem numa equipa como a de Futebol Clube do Porto. E então combinamos, marcou uma reunião para determinado dia para eu ir falar com o Barcelona para que eles estavam receptivos em cedê-lo. Marcamos um dia de manhã, uma reunião para o meio-dia, e na véspera à tarde ele ligou-me e disse: olha, é melhor vir de manhã porque às 4 horas vem cá o Nantes para levar o Aloísio. Ou seja, era melhor antecipação. Antecipação. E eu disse, pronto, eu vou amanhã. Recordo-me perfeitamente que tive que arranjar um voo direto, porque não havia voos de carreira que dessem tempo, e eram 11 horas, eu estava reunido com o Barcelona e com o Zé Maria Minguelha, chegamos a um acordo, depois era dependente da vontade do Aloísio. A proposta que o Aloísio tinha do Nantes era superior à nossa, mas ele, entre ir para o Nantes ou para o Futebol Clube do Porto, que é o mesmo que dizer para Portugal, ele optou por vir para Portugal e ia embora para todos. E assim começava também uma ligação longa ao Fez uma grande carreira e ainda hoje tem uma grande ligação ao Futebol Clube do Porto. Ainda falando do emblema Futebol Clube do Porto, esse foi um ano marcante para o hóquei em patins e com grande impacto a nível europeu. O que é que foi esta conquista e o que é que ela significou também em particular para esta modalidade? Foi uma conquista de um título europeu, é sempre importante, e nós tivemos a final em que foi contra o Noia, ganhamos 6-0 cá, que foi um resultado anormal, mas fizemos uma exibição fantástica, e depois ganhamos 5-2 lá.
portanto já estava decidida a eliminatória. Mas essa vitória a mim deu muito gosto por um caso especial, é que o nosso treinador era o Zé Fernandes. Zé Fernandes, que toda a gente conhece como grande jogador, foi um jogador internacional, mas que eu, quando era chefe de secção de hóquei em patins, há muitos anos, fui ver um campeonato europeu de júniores a Vigo, que foi lá que se disputou, e jogava nessa equipa de júniores um miúdo, que era o Zé Fernandes, que jogava na CUF. E quando a seguir eu assumi a direção como diretor do hóquei em patins, foi dos jogadores que imediatamente fui buscar e que teve uma carreira fantástica como jogador e como treinador, não só no Futebol do Porto, como noutros clubes, e hoje está reformado do hóquei, mas na plenitude das suas faculdades e de muito boa saúde. Pinta Costa, como é que é fazer essas escolhas ao longo da carreira e perceber que muitas delas acabam por se ir encaixando ao longo dos anos como quase peças fundamentais para si, enquanto dirigente, e também para a forma como conduz os destinos do Futebol do Porto, das modalidades, enfim. O que é que isso significa? O que é que põe de si nessas decisões? Eu tento conhecer bem, não só a nível técnico e profissional, mas também a sua maneira de ser, a sua capacidade de se integrar em grupo, a sua entrega ao trabalho, para poder formar realmente equipas de valor. O senhor é um presidente que está habituado a muitas vitórias, mas raramente se fala de como é que é, afinal, lidar com derrotas. Como é o Pinto da Costa lidar com derrotas? Sou como uma pessoa normal, fico triste, como é evidente, mas fico imediatamente a pensar que no jogo a seguir temos que ganhar para esquecer essa derrota. Não sou dos que se entregam à derrota, nem fico a carpir mágoas, fico triste, como qualquer pessoa ficará, e fica de certeza, mas começo logo a pensar no jogo seguinte, que é preciso vencer. Precisa do seu tempo para esquecer uma derrota? Às vezes, mas tento, se não conseguir esquecer, tento pô-la de lado para não me lembrar e pensar, dedicar o meu tempo e a minha atividade... A pensar na vitória. A pensar nas vitórias que têm que suceder. Esta foi sempre uma presidência com muitos nomes, entradas e saídas no Futebol do Porto. Vamos falar agora de Carlos Alberto Silva. O que é que andou à volta desta contratação? Nós estávamos realmente à procura de um treinador e havia duas hipóteses em cima da mesa. Uma era o Carlos Alberto Parreira e outra era o Carlos Alberto Silva. Eu mantinha conversações com os dois e ainda não tinha optado, também dependia da conversa, dos projetos que houvesse e da sintonia que de facto se verificasse e dos objetivos a atingir. O Carlos Alberto Parreira tinha sido campeão em Guarani e estava em Lisboa, e eu tinha ficado de ir lá para falar com ele, e ele estava hospedado no Hotel Altis. E estava eu numa reunião à noite e o Sr. Fernando Martins, que era o proprietário do hotel e presidente do Benfica, tinha sido presidente do Benfica, telefonou-me e disse: olha, Carlos Alberto Parreira vai-se embora amanhã para o Brasil, que vai lá receber uma comenda, portanto já não pode ficar marcado o almoço. E eu disse, era quase meia-noite, eu disse: olha, então, pergunto-lhe a que horas ele toma o pequeno almoço, que eu vou tomar pequeno almoço com ele. E ele disse, assim foi? E assim foi, acabou a reunião, eu meti-me no carro e fui para Lisboa, e às 7 da manhã, 7h30, estava a tomar pequeno almoço com ele. Não ficou nada definitivo, mas ficamos de falar depois,
mas recordo-me que eu disse-lhe, chamei-lhe a atenção quando nos despedimos, que ele ia para o avião, foi o Manuel Barbosa, que era um empresário muito amigo dele e também meu amigo, que o foi buscar ao hotel e que nos viu. Eu antes tinha-lhe dito ao Carlos Alberto, olhe que se sair alguma coisa nos jornais, esqueça que já não existe nada. Não senhor, eu vou receber a comenda, ninguém vai saber. No dia seguinte, quando abri o jornal, vieram mostrar o jornal, e foi preciso abrir, que vinha na primeira página, na bola, Carlos Alberto Parreira no Futebol Clube do Porto. Ora, aí estava quebrado. Estava quebrado o acordo e a minha confiança. Eu lembro-me que lhe telefonei e disse-lhe, olha, vem isto assim assado no jornal, como é possível? E ele disse, não falei com ninguém da bola, e depois lembrou-se, foi o Manuel Barbosa, quer dizer, ele disse ao Manuel Barbosa que, talvez como explicação pelo facto de ter estado a tomar pequeno almoço, que era uma hipótese, saiu no jornal a dizer que era ele. E eu telefonei-lhe nesse mesmo dia e disse, olha, esqueça, ficou sem efeito. E foi muito engraçado que eu telefonei ao Carlos Alberto e disse-lhe, olha, mister, meta-se no primeiro avião, eu estava a treinar o Corinthians, traga a rescisão, meta-se no primeiro avião e ser o treinador do Futebol Porto. E ele diz-me assim, mas está a sair aqui na imprensa que a bola diz que é o Parreira. E eu disse, mas a bola diz o que quiser. No Futebol Porto sou eu que digo quem é o senhor. E ele disse, eu confio. Meteu-se no avião, foi treinador 2 anos, conquistou 2 anos o campeonato e foi realmente um trabalho muito bom. Infelizmente já faleceu, mas era um bom treinador e uma pessoa fantástica. E olhando para essa altura, houve também um troféu importante para o Futebol do Porto, Teresa Herrera. Aloísio marcou o gol que acabou por dar essa vitória importante e ao Futebol do Porto, e o próprio jogador que disse em determinada altura que foi o melhor gol da carreira. Foi exatamente assim, Pinto da Costa? Esse torneio tem uma história muito interessante porque nós fomos convidados e o cachê na altura era muito bom. Muito bom, e havia no contrato uma linha que dizia que o cachê tinha que ser pago antes do início do torneio. Não aconteceu no primeiro jogo, eles tinham feito um torneio para a taça, porque a taça normalmente era em prata e naquele ano era em ouro, não sei porque era um número qualquer que faziam o torneio e era ouro maciço. Então o torneio estava feito para que o ouro ficasse em Espanha, porque puseram uma meia final, Futebol Clube Porto Real Madrid, nunca lhes passando pela cabeça de que o Futebol Porto podia eliminar o Real Madrid, que naquela altura era ficar com o ouro. Poderosíssimo. O que é certo é que nós ganhamos com golos do Mitarski e do Kostadinov e fomos à final, mas não tínhamos recebido dinheiro. E eu chamei a atenção de que isto tinha que ser pago antes, tem que ser pago antes da final. E eles diziam que não tinham dinheiro. Não temos dinheiro, tem que ser na segunda-feira, tem que se ir ao banco. Eu disse, não, está aqui o contrato, nós não jogamos sem cumprir o contrato. Quando chegou o autocarro para levar a equipa, e o falecido Reinaldo, muito preocupado, veio-me dizer, Presidente, o autocarro leva, eles dizem que pagam depois. Não, que está aqui, né? Tudo para os quartos. E não deixa a equipa sair. Então como é que eles pagaram? Afinal o dinheiro apareceu. E eles tinham o dinheiro, vieram com uma história, que pode ser verdadeira ou não, como com todas as histórias, que tinham, era o Hotel Atlântico, que tinha um casino, que tinham ido buscar, creio que eram 15 milhões de pesetas, ainda era pesetas, tinham ido buscar 15 milhões ao cofre do casino, o que é certo é que pagaram. E depois o jogo foi muito emocionante, porque chegamos aos 90 minutos, estava empatado, e houve um livre, assim, na quina da área,
e o livre foi marcado e a barreira saiu muito antes do jogador chutar. O árbitro mandou repetir o livre e o Aloísio fez um lindo golo de cabeça e acabou o jogo. Eles ficaram furiosos, não queriam que o árbitro tivesse repetido. O que é certo é, e eu depois no fim disse, olha, não só levo o dinheiro, como ainda levo a tacinha, que é de ouro, não é para vender, que vai lá para o museu, para um sítio especial. E foi, está lá hoje no nosso museu, junto dos troféus especiais. Foi uma jornada muito, muito bonita e que os jogadores já nessa altura sentiram a importância daquele torneio, porque na altura ganhar um torneio em Espanha era muito complicado. Passaram 10 anos desde que Jorge Nuno Pinto da Costa chegou à presidência do Futebol Clube do Porto. E esta data acaba por se juntar a uma outra conquista de mais um campeonato. Carlos Alberto Silva conquistava assim o primeiro título. Jorge Nuno Pinto da Costa, e para si era uma absoluta confirmação de que a aposta estava absolutamente ganha. Sim, era uma preocupação que eu já referi, que tinha sempre, contratava um treinador, era de que ele tivesse êxito, porque eu considero que quando escolhe um treinador se tem uma responsabilidade e obrigação de lhe proporcionar condições para vencer. E ele, de facto, logo no primeiro ano, como no segundo veio a acontecer também, foi campeão, e nessa altura ainda a vitória só valia 2 pontos, e ele conquistou o campeonato com 10 pontos de avanço. E lembro-me que, curiosamente, a vitória, o jogo que nos consagrou como campeões foi contra o Salgueiros, mas no estádio do Bessa, porque o Salgueiros tinha o campo interdito. Ganhamos 1-0 com um golo do Domingos e achei interessante que ficaram os 3 clubes ligados à cidade, ligados ao título. Só o Porto porque o ganhou, o Salgueiros porque participou no jogo e Boa Vista porque cedeu o campo. E foi realmente um campeonato muito bem disputado e deu uma grande alegria o facto do Carlos Alberto, que era uma pessoa fantástica, era um bom treinador e como pessoa era magnífico, infelizmente já faleceu, e isso deu uma alegria muito grande e lembro-me que festejamos efusivamente durante a noite fora. E durante algumas semanas? Sim, depois foi coletivo, mas ele estava realmente eufórico, porque sentia a responsabilidade de vir para um clube que ultimamente tinha ganho normalmente o campeonato e então ele sentiu um alívio. Depois no ano seguinte já foi diferente, mas esse campeonato marcou muito a mim e a ele também. Vamos falar de si, porque esse foi também o ano que marcou os 10 anos da sua presidência. Uma conquista especial chegar a este número redondo, uma década, porque foram 16 os troféus que tinha arrecadado durante estes 10 anos, ou mesmo o número que já existia até Pinto da Costa chegar à presidência. Isto tem um sabor especial ou os números para si são indiferentes? Não, os números de ganhar títulos foi comigo, ou seja, com quem for, o importante é que o Porto os ganha, nunca dei valor a isso. Agora recordo-me quando foi 10 anos, parecia uma coisa impossível, como é que era possível para quem não queria ser presidente, ou nunca imaginou? Para qualquer um, porque eu recordo-me, eu acompanho o Futebol Clube do Porto, eu lembro que a primeira vez que votei, numas eleições de Futebol Clube do Porto, votei no Luís Ferreira Alves, que foi o presidente, e normalmente o presidente durava 2 anos, 3 já era muito. Ou seja, 10 anos já parecia uma longevidade. Já 10 anos parecia impossível, e a mim então parecia como é que tinha sido possível ultrapassar aquelas dificuldades todas e ao fim de 10 anos. E recordo com muita saudade que num dia convidaram uns amigos, infelizmente já todos falecidos, que eram os organizadores, que era o professor Vieira de Carvalho, o Adriano Pinto e o Pôncio Monteiro. E convidaram-no para quê? E convidaram-me, disseram, nós os 3 queríamos almoçar consigo no dia tal,
Mas não havia motivo, ou o motivo era a para presidência festejar dos os 10 anos, pá, queríamos só um almoço íntimo de 4, vamos à Expo Honório. Achei estranho não ser na Maia, dado que o Vieira Carvalho era o presidente da Câmara. E eu disse, pronto, então disseram-me no sábado às 13 horas. Pronto, vamos lá. E eu recordo que meti no carro, em direção à Expo Honório, era sábado, ia sem gravata, de camisola, com umas calças normais, desportivo. Também era desportivo. E quando dei a curva, vi um grande painel a dizer almoço comemorativo e vi aquilo cheio de carros. E telefonei ao Dr. Poço Monteiro e disse, pois, que brincadeira é esta? Isto, vocês 4 pessoas e fizeram isso, não, basta mais. E eu disse, eu estou de desportivo, não posso ir. E tive que ir a casa vestir um fato a correr porque eu não contava com aquilo. E quando lá cheguei, fiquei impressionado porque estavam mais de 1000 pessoas e pessoas ilustres que me diziam muito, como o general Ramalhianes, o professor Barbosa de Melo, que era um grande portista, foi presidente da Assembleia da República, estava Leonor Beleza, estava Orlindo Cunha, eu fiquei, então vocês apanham-me assim desprevenido. Como é que lida com essas situações em que é confrontado com uma surpresa? Naturalmente fiquei admirado e enrascado, permita-me o termo, porque eu estava, apercebi-me logo, estava um cartaz enorme, aquilo cheio de carros, eu disse, isto deve ser para mim. Mas como é que lida com momentos desses em que é homenageado? Já foi tantas vezes? Essa foi uma grande homenagem? Sinceramente, eu às vezes dizia a brincar, felizmente agora não acontece, quando a gente ia a ambientes e insultavam-nos, eu sentia mais à vontade. Eu não gosto quando de elogios, eu sinto um bocado que estão a fazer o meu elogio fúnebre e eu digo sempre, eu ainda não morri, guardem isso. Mas é alguma timidez? Não, mas sinto, não me sinto... Não gosta de ser o centro das atenções? Não gosto de ser o centro das atenções, gosto de confraternizar, gosto de um grupo de amigos, 10, 20, nem que seja 50, mas descontraídamente. Agora, quando é no sentido de uma homenagem como foi essa, eu sinceramente não me sinto muito à vontade e fiquei, na altura, fiquei mesmo atrapalhado, eu ia de sapatilhas, lembro-me que estava de sapatilhas, e disse, vocês tiveram de estar à espera que eu fosse a casa num instante. Mas esperaram. Tiveram que esperar e foi um almoço que correu magnificamente, mas... Infelizmente os organizadores já não estão e ofereceram-me um lindo dragão que eu tenho no meu museu e foi um dia fantástico. Nasceu a 29 de agosto de 1948 na freguesia de Tendais, concelho de Sinfãs, em Viseu, e é o Bispo do Porto desde 21 de fevereiro de 2014. Dragão de honra, D. António Francisco dos Santos, Bispo do Porto. Estamos num sítio em que é um sítio para além de turístico da cidade do Porto, tem aqui uma conotação e uma grande ascensão religiosa, estamos na Sé. Eu sei que é um sítio também especial para o Pinto da Costa. É um homem de fé? Sim, naturalmente sou católico e tenho fé, gosto muito deste sítio. Estive aqui como Bispo do Porto, que era um amigo sincero e que eu hoje recordo com imensa saudade, que felizmente tive a felicidade de lhe entregar o dragão de ouro, que ele viveu esse facto, essa distinção com muita emoção, referiu muitas vezes, e guardo deles cartas de apoio e cartas de incitamento que para mim não têm preço. Portanto, realmente sou uma pessoa de fé que acredito e acho que essa fé me tem ajudado em muitas coisas, em muitos êxitos, em muitos sucessos. Saúde de modo especial a equipa de Futebol Clube do Porto, de Portugal. E estamos a falar sempre de fé religiosa? Ou há uma outra fé qualquer? Não, só fé religiosa. O resto tenho fé no trabalho e nas pessoas. Eu acredito, tenho fé nas pessoas
que trabalham comigo, porque sei que são sinceras e leais e competentes, essa é que é a minha fé. Agora, referiu o impossível, eu costumo dizer aos meus colaboradores que a diferença entre o possível e o impossível é que o impossível demora mais algum tempo a fazer-se, porque quando se quer uma coisa que não seja utópica, o impossível torna-se possível. Agora dá mais trabalho e demora mais um bocadinho, mas consegue-se. É preciso traçar um objetivo. É verdade, ter um objetivo e depois ter uma equipa que acredite que esse objetivo Porque ninguém é viável. trabalha sozinho, e o Presidente também não. Não, e só nas maratonas é que cada um corre por si. Agora, nesta vida que é uma maratona, quem correr sozinho não consegue fazer nada. E na véspera do jogo à noite, eram 2 da manhã, estava tudo a dormir, e eu acordei com o saudoso Reinaldo Teles a bater-me à porta do quarto, com 2 sujeitos, dizendo-me que um era do hotel, o outro era da polícia, e que tinham que evacuar o hotel, os jogadores, porque havia uma ameaça de bomba. E eu achei estranho, se houvesse realmente uma ameaça de bomba, ninguém ia pedir autorização para evacuar o hotel.